Olá, gente, boa noite, tudo bem? Cara, eu tô aqui do Rio de Janeiro, são exatamente 8 horas e 32 minutos de sábado, 8 horas e 32 minutos da noite. Como é que vocês estão, cara? Fizeram até para ter gravado esse vídeo, mas aos pouquinhos eu vou acelerando mais esse processo, entendeu? Eu vou equilibrando isso, que tem um canal de música também e tal. E aos pouquinhos eu vou equilibrando isso. Bom, gente, hoje eu vou continuar lá naquele vídeo das encontros com a minha mãe, né? Depois que ela se foi, e hoje eu quero fazer a última parte dele. A não ser que eu tenha algum encontro muito significativo, assim, mais assim do que eu já tive, todos são, né? Mas com algum ingrediente diferente de todos que eu já tive, aí eu venho aqui e falo. Por que é importante isso, cara, falar? Porque, cara, existem pessoas, assim como eu já falei no outro vídeo, desde o primeiro vídeo, existem pessoas, cara, que estão, como eu posso dizer, elas estão precisando, né, cara, de um apoio com relação a isso, né, cara. Deixa eu chegar mais pra cá, isso aí tá melhor. Elas estão precisando disso, porque eu precisei muito, cara, quando minha mãe se foi. Eu queria encontrar e eu encontrei. Encontrei várias vezes. Encontrei com ela de novo recentemente. Encontrei com uma situação que não era ela. Eu vou contar aqui, que é uma situação bem pesada, cara. Bem pesada. Bem pesada. E encontrei com ela, cara. Até no Dia das Mães, assim, na semana do Dia das Mães. Encontrei 2 vezes com ela. Uma não era ela e outras 2 sim. E mais uma vez, numa visão remota também, que eu vi na mesma semana. Foi bem intensa. E, cara, continuando lá, desses encontros que eu tive com ela, cara, deixa eu voltar aqui rapidinho a fita, rapidamente. Gente, eu vou continuar a dizer, vocês querem encontrar? Eu acho que a projeção astral é de extrema importância para todo mundo, cara, para todo mundo fazer. Mas aqueles que querem encontrar alguém especial, cara, se prepara bem antes. Se prepara muito, cara, muito, muito mesmo, para você poder não ser ludibriado do outro lado. Se prepara, lê, vê os vídeos interessantes, cara, aprende, trabalha suas energias, bons pensamentos, evita filmes pesados, séries pesadas, desenhos pesados, quem gosta de ver, discussão, atrito, qualquer coisa que envolva a violência, cara, porque aí quando você desdobrar isso, você vai cair no mesmo lado lá com a mesma situação. Então vamos lá. Cara, desses encontros, teve um encontro com ela que ela veio aqui em casa, cara. Eu até acordei dela aqui porque ela veio assim, ela veio sozinha, cara. Ela veio sozinha porque ela chegou aqui, cara, tava assim, totalmente perdida, assim, como se tivesse machucado de alguma coisa, sido atacada no meio do caminho. E ela subiu a escada, eu fui trazendo ela pra dentro de casa. Eu lembro que ela desceu, ela tava lá embaixo, ela tava aqui dentro de casa, daqui a pouco ela desceu, né? E foi lá, ficou olhando na porta, assim, olhando quem tivesse preocupado se alguém ia chegar ou não. Porque aquela história do outro lado, a coisa é bem pesada, cara, que se você fica aqui nessa crosta terrestre, aqui toda essa parte que cara, você vai encarar uma série de coisas, várias pessoas apegadas ao aqui e agora, cara. Cara, desculpa o sono, gente. Então, e ela era assim, né, muito apegada a isso. E principalmente ao filho dela, que sou eu, como eu sou ela também. E eu cuidei dela aqui dentro, cara, e não foi uma coisa muito simples, que ela tava de passar a energia dela, até onde eu consigo lembrar. E ela ficou aqui comigo um tempo. Isso foi mais assim, próximo do início. Eu tô contando algumas coisas até fora de ordem cronológica, cara, porque é o que eu tô lembrando, né? E isso foi uma das coisas que ela teve aqui dentro, né? Das vezes que eu conversei com ela. E eu sempre falei, e até hoje, gente, até hoje eu converso com ela, assim, não sei se ela vai me ouvir em algum lugar, 2 conselhos para se melhorar, né, cara?
E o principal de tudo, não reencarne. Reencarnar não vai levar você a lugar nenhum aqui, cara. Você não lembra de nada. Você é jogado dentro desse covil aqui, dessa, pô, cara, sei lá, cara, de Cova dos Leões, né, cara, sei lá. O que é isso aqui, cara? Qualquer coisa desse tipo, assim, bem bizarro. Então, eu falo com ela, assim, meu cara, não volta mais pra cá. Se melhora por aí mesmo, dá teu jeito aí. Mas não volta nem pra cá, nem pra realidade de Goiás, que você não vai evoluir aqui nunca. Ah, precisa, é obrigado. Até obrigado em parte, sim, mas você pode lutar contra e não vir. Aí tem que vir pra você se tornar melhor, é preciso vir. Não, não é não, cara. Pra mim não é não, pra mim e pra muitos. Entendeu? Então, o que eu acho, cara? Então, rapaz, é uma das coisas, cara, que um amigo meu falando comigo, deixa eu explicar pra ele. Aí, cara, então, é umas coisas que eu sempre falo com ela, cara. E nesse dia aqui, cara, eu cuidei dela, cara, vai esbarra naquela coisa, né, cara? Desses caras que se aproveitam muito do outro lado, da precariedade de consciência que um espírito, quando morre, cara, ele vai. Então, cara, o que acontece? Eu vi esse dia um vídeo do Saulo Caldeirão falando muito sobre isso, sobre até demarcação nas casas e tal, regiões, né, de certos espíritos controladores, cara. Então, a coisa é meio que por aí, né, cara? Meu amigo, tô gravando um vídeo. Então, o que acontece, cara? A gente entra num ponto desse, assim, cara, e a gente precisa entender muito isso, cara, porque as pessoas precisam acreditar que a evolução é isso, você vai nascendo, morrendo, e vai evoluindo até chegar pra nunca mais voltar, e blá 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 blá. Legal. Mas cada um com seu cada um, né? Isso pra mim não funciona. Então eu procuro sempre todo dia conversar com ela, cara. Se ela me ouve ou não, mas dar conselho, se torna melhor, cara. Se desapegar desse mundo aqui de baixo, cara. Pra nunca mais voltar pra isso aqui, nem realidade igual essa ou próxima dessa. Então, cara, é uma das coisas que eu sempre falo com ela. E uma outra vez também eu tive com ela aqui, cara. A gente estava andando aqui e ela também não estava 100%, né, cara? Ela estava andando aqui na cozinha comigo. Tava até com uma roupa que eu nunca vi. Ela plasmou uma outra roupa lá que ela pegou lá. Viu em algum lugar, gostou e plasmou e veio, né? Mas um cabelinho preto também, do mesmo jeito, a gente conversando, cara. E batendo um papo assim, cara. Tem coisa que eu lembro muito bem. Como eu vou lembrar de algumas coisas que eu vou falar, outra essa eu já não lembro. O que a gente estava falando, né? Mas eu lembro muito bem do rostinho dela e tal, né? De como ela tava, né, cara, ali e tal, ela tava bem, né, muito bem. E aquela história, né, tem vezes que ela tava super bem, cara, tem vezes que não. Eu tive também uma coisa com ela, uma projeção com ela, cara, em que ela tava, eu acho que até falei isso, preocupada com o dinheiro dela, com as coisas dela aqui, eu tive que falar com ela, mãe, já foi, mãe, já foi, acabou, mamãe. Já foi, tudo já foi, cara, tudo se foi já, isso aí não se preocupa com dinheiro aqui não, que isso aí já era, já acabou, já não tá mais aqui, você não tem mais acesso a esse mundo, cara, senão você só vai seguir em frente e não vir pra essa porcaria aqui de novo. Então, cara, e nesse dia que eu tive com ela, cara, e eu conversando com ela pra se desapegar aquilo, porque fica, né, cara, a pessoa fica, porque como eu falei em outro vídeo, cara, quem vai perde tudo, né, cara? Quem fica ainda tem um pouco, né? Perde a pessoa. Eu perdi a mãe, eu amo minha mãe. Mas eu ainda tenho a minha vida aqui, né, cara? Por mais escrava que ela possa ser, eu ainda tenho aqui, né, cara, a minha vida aqui. Então, lá não, cara. A pessoa perde acesso a tudo, né? Por isso tem muitas consciências que não conseguem lidar com isso.
E eu vi um vídeo uma vez de um cara que eu sigo também, que ele já faz projeção astral há muitos anos, cheio de relato interessante, que ele visitou uma casa que tinha um espírito que estava lá 7 anos, que era o esposo da mulher, cara. Morreu, cara. O cara estava lá 7 anos com ela. 7 anos, cara, 7 anos. E ele falando assim, ele conversou com o espírito não queria ir, queria ficar lá, né? E também não tiravam ele de lá, né? Ficar ali preso, querendo controlar o pedaço para que o outro não entre, né, cara? E a gente vê muito esse tipo de projeção, né, cara? Esse tipo de situação. E esse encontro com a minha mãe, ela realmente estava assim bem no apego daquelas coisas todas lá. Parece que eu não estava tendo acesso às coisas delas aqui, né? A algumas coisas, né? E depois eu tive uma outra com ela também, cara. Uma outra em que eu tava passeando com ela aqui na rua, aqui, cara, de mão dada, cara, bicho. Gente, parecia tão real, cara, tão real que eu digo como se fosse aqui no físico, cara. Pô, cara, o braço de mão dada assim com ela no mesmo lugar que a gente ia, assim, real demais, cara. E eu tinha um controle, eu olhava pra ela assim, né, cara, a gente nem se falava naquela hora ali, né. E, cara, deixa eu vou te falar, é muito duro. Gente, se alguém de vocês estiver ouvindo aí que perdeu um ente querido, alguém que ama, cara, ou algum amigo, né, que ama, esposa, filho, marido, sei lá. Cara, pô, gente, força, cara, força, porque, cara, é muito complicado. E até hoje, e fez um ano, dia 12 aqui, pra mim é como se fosse ontem, cara, né? E eu andando com ela, passeando com ela normal, cara, como se fosse uma coisa comum, assim, cara. Aí quando eu acordei assim, cara, eu acordei alegre, mas ao mesmo tempo eu comecei a chorar, cara, porque aquilo que eu falei também lá atrás, bom, é legal aí, cara, mas quando você acorda, cara, você acorda pra esse mundo real que, pra mim, cara, essa porcaria aqui de baixo, cara, pra mim, ok? Cada um acha que é melhor pra si. Então, cara, rapaz, tu olha assim, tu nem acredita, cara, tu nem acredita, cara. E eu lembro que eu passei com ela pra caramba, a gente andou ali e tal. A gente até um espírito totalmente perdido, atordoado, cara, totalmente atordoado. Totalmente atordoado mesmo. E logo depois, cara, eu tive uma outra projeção com ela, cara. Eu tive uma outra com ela, cara, que ela tava. Deixa eu ver de todas que eu tive várias com ela, cara. Sim, eu vou falar que eu lembrei. Já mais pra cá, eu tive uma com ela que ela tava aqui em casa, cara. Ela tava aqui em casa. Eu dormi, fiz meus exercícios, né, cara, meditação, estado vibracional, e pum, acordei fora do corpo, fui dormir, já, pum, fora do corpo. Aí eu fui no quarto, ela tava lá no quarto, cara, cara, mas eu senti, ela tava com uma energia tão boa, gente, uma energia tão boa, cara. Já tava no estágio melhor, né, cara, porque eu tive numa outra encontro com ela, que eu tava levando ela para fazer uns tratamentos, né, cara. E ela tava com a energia tão boa, mas ela veio escondido para cá. Porque em determinado momento ela fala, poxa, eu vim aqui, mas eu não poderia ter vindo aqui, né? Eu não sei se eles vão vir atrás de mim. Ah, mas eu queria vir aqui te ver. Ela me deu um abraço, cara, bicho. Foi uma coisa que não demorou muito, mas essa foi nítido que a gente começou ali, até onde eu lembrei ali. Ela me deu um abraço, ela preocupada, né, se eles iam vir aqui buscar ela, porque ela não poderia ter vindo aqui, né? E eu lembro disso muito bem, muito bem, muito bem. Aí ela conversou, um abraço, cara, a energia era outra, cara, outra, completamente diferente do que eu vi antes, né, cara, logo no início, assim, né, ela tava com uma energia muito boa. Uma das coisas que você vai sentir é isso, quando você cruzar essa fronteira de ir para lá direto, você vai ver a diferença de energia, né, cara? Quando é um ente querido teu, ele pode estar até triste, mas ele tá, a energia muda, dependendo do local que ele está, né, cara? Ele consegue ir para um local um pouco melhor, então a energia muda muito, né?
que às vezes também abaixa também, porque às vezes o espírito se entristece, né, cara? Perdeu a vida toda, cara, né, cara? Entendeu? É, então, cara, é isso, né, cara? Então, o que acontece, cara? Uma das coisas que eu sempre falo, nesse dia aqui, cara, eu acordei. Gente, é impressionante como você pega assim um ente querido teu, assim, que tá com ou qualquer outra, sei lá, do outro lado, que tua energia boa, você acorda em outra vibração, em outra frequência. Tu acorda, cara, nem que nem explicado, só você vencendo, né? Então ela veio, e provavelmente foi por isso que eles não queriam que ela viesse aqui, né, cara? Por causa da densidade, né, cara, daqui de baixo, né? E ela veio aqui, alguém trouxe para ela aqui, né, cara? Ela aqui rapidamente. Isso foi já uma parada muito boa, foi um encontro muito legal, cara. Aí eu tive um encontro com ela também, em que ela me mostrou um amigo, até comentei, cara, que ele tá sumido, cara, e ela me falou pra mim que ele tinha morrido, cara. E ela mostrou ele até machucado, tudo machucado, eu não tive mais contato com esse amigo, ele sumiu, cara. Eu tô tentando contato dele, mas eu não consigo. O telefone dele totalmente desligado. E ela tinha me mostrado isso, que eu saí voando por certo, que ela me chamou, vem cá. Eu, quando fui lá, eu vi esse meu amigo se lavando todo ensanguentado, ele tinha sido atropelado, cara. E condiz muito com isso, porque ele andava, ele ia trabalhar ali na Avenida das Américas, ele é muito de bicicleta ali é perigoso, né, cara? Ele ia trabalhar de bicicleta ali, cara, pelo canto da rua, na calçada já é complicado, que já era no canto da rua, né? Então, realmente, é uma possibilidade real de ter acontecido. Se eu souber, eu venho aqui e falo. Consegui encontrar com ele. E pode também não ser, né, cara? Pode também não ser. Ou ele só sofreu um acidente, né, cara? Só sofreu um acidente só e também. Então, e isso foi uma das coisas, outros encontros, esse é o outro encontro que eu tive com ela. E vou contando os mais recentes, que os mais recentes eu vou lembrando, cara, cada vez mais, cada vez mais. Eu tive um com ela, cara, que não era ela. Isso foi muito claro pra mim, cara. Eu tava no local, nesse dia eu tava com a energia muito ruim, cara, muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Tava triste, cara, deprimido, outros problemas também, cara. Então eu fiquei bem, cara, fui dormir, fiz meus exercícios. E não tava nem fazendo direito esse dia, nesse momento, naquele momento que eu tava passando. Mas eu fui lá fazer meu exercício, né, de mantra, estado vibracional. E também, cara, uma coisa legal que eu, vi ela aqui já em pé ali, sentada no quarto, eu vi ela ali, assim, parada ali, entendeu, cara? Do nada, assim. Uma vez foi meditando, ela sentada ali, minha esposa faz crochê, essas coisas, ela tava com um bonezinho de crochê que ela plasmou na cabeça dela, tava sentadinha no cantinho que ela ficava. E uma vez estava em pé também, cara. Isso são coisas que eu vou lembrando, desculpa, gente. Tá vindo os flashes. Mas voltando lá, aí eu sei que eu caí no local que era tipo umbral, cara. Não vou com umbral, eu falo umbral, cara, mas eu nem chamo de umbral, eu chamo de regiões infernais, né, cara? Eu falo umbral por causa que eu tanto ouvi ele falar de umbral. Aí umbral, regiões infernais, que é o que os espiritualistas falam, o inframundo sumério, o inferno católico, e parará. Um negócio que eu sei é que você se arrebenta. É a única coisa que é isso, independente do nome. É um local bem pesado. E a entrada para esse local, gente, porra, tive nesse local, é bem pesado, cara. É bem pesado. Isso é. Então, aí eu tava lá, eu tava conversando com um amigo lá, assim, nessa projeção, e eu tava com o meu instrumento e tava vindo o jeito lá fazer alguma coisa com o meu instrumento com ele, porque isso acontece muito, gente. Você reproduz muita vida que você tem aqui lá, cara. Tu vai lá, show, tu vai ver show, uma série de coisas que você tá nesse astral baixo. Quando você se desprende com uma parada acima, aí é outra história, né, cara? Eu não posso dizer porque eu não passei pra lá. Já até passei uma vez, mas uma vez eu lembrei muito pouco, mas só na transição de lá pra cá, né? Aí a gente vê que a frequência daqui de baixo, cara, vou te falar. Você projeta uma coisa acima, cara. Quando tu entra aqui de novo, cara,
É como se você saísse de um ar-condicionado dentro de um banco, ficar lá 2 horas dentro do banco, ou dentro de um consultório médico, aquele ar-condicionado no verão, no talo lá, no número máximo, aí você sai meio-dia, 1 hora da tarde, naquele sol de verão, escaldante, 45 graus, tu sente aquela sensação horrível. Essa é a sensação de quem vai para lá, para uma dimensão maior, quando ele começa a entrar aqui, cara, ele sente essa sensação, porque eu senti isso, provavelmente, pelo menos eu senti, porra, é horrível. Mas, cara, então, quando eu saí de lá desse local, eu tava conversando com um amigo, eu saí de lá, até escuro, né? Aí tinha um camarada que chegou, o camarada começou a conversar com ele e me olhou. Aí esse meu camarada que tava lá comigo, ele olhou pra ele e me olhou. Aí eu olhei assim, aí ele tentou sugar minha energia, cara. Ele tentou se aproveitar na hora ali. Quando ele tentou sugar minha energia, eu bloqueei ele na hora, aí ele se desfez, aí ele parou. Sumiu. Aí dali, cara, eu fui transportado para um outro local, que é que esse meu amigo me levou, eu até fui com ele, cara, cadê eu? Tem que ir embora, né? Falei pra ele, tem que ir embora, que era pra voltar pra cá, e meu instrumento e tal. Ele falou, não, tá ali, cara, eu arrumei uma capa pra você, tá direitinho, tá legal. Aí eu falei, cara, valeu, obrigado, e tô vindo embora. Quando eu vim embora, quando eu vi, eu tava dentro do local, no mesmo local, mas já não era naquele local, na mesma região, na mesma densidade, mas já era um local um pouco diferente. Aí, cara, eu lembro que... Aí apareceu minha mãe. Eu olhei assim pra ela assim, eu falei, cara, beleza. Ela já tava com o cabelo branco e tal, já fiquei meio desconfiado aí. Ela veio chegando perto de mim assim, chegou muito próxima, né? Eu falei, mãe, tudo bem? Meio desconfiada. Ela, tudo bem. Aí eu falei, tá, ela começou a me olhar nos olhos. Aí eu senti que eu comecei a ficar imóvel, cara. Como se ficasse imóvel, hipnotizado, você não conseguisse se mexer. A consciência não estava hipnotizada. O meu corpo astral estava ficando nem hipnotizado, paralisado, cara. Paralisado. Ah, o que que acontece, cara? Aí eu olhei assim pra ele e falei, cara, você não é minha mãe não, cara. Ah, mas eu sou, você não é não, cara. Aí ele começou a querer me paralisar, quando eu descobri que ele não era minha mãe mesmo, aí ele tentou me enganar e não conseguiu, aí deu um risozinho de canto de boca, igual a minha mãe. Aquele riso assim, porra, cara, totalmente sombrio. Aí a cara dele, cara, começou a se desfazer a plasmagem, começou a ficar uma caveira, toda ela em brasa, cara. Não sei nem fogo não, tava em brasa mesmo, assim. Aí eu falei, tá vendo como é que você não é minha mãe, cara? Aí ele começou a correr. Quando ele começou a correr, eu falei, não corre não, cara, para aí onde você tá. Não corre. Ele começou a correr e fugir. Aí eu comecei a correr atrás dele, veio outros atrás de mim. Aí quando eu fui, entrei numa porta e parei dentro de um galpão, que fosse um quarto, assim, cheio de espírito lá. Aí ele se escondeu lá atrás. Aí eu falei para ele, olha só, vocês todos que estão aqui, ó, não adianta vocês virem em cima de mim que vocês não têm força nem poder suficiente para fazer nada comigo. Eles fazendo, e todos eles ali fazendo de conta que não estavam me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Nenhum de vocês tem força ou poder suficiente para fazer nada comigo. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Aí aquele que tenta se plasmar da minha mãe, ele lá do fundo, escondido, a gente está entendendo sim. Eu falei, é isso aí, é para entender mesmo, entendeu? Vocês têm que entender. Aí eu disse, olha, eu vim embora, fui indo embora, então despertei no corpo. Já era 5h30 da manhã, estava começando a clarear, porra, cara. Despertei assim, todo arrepiado, toda coisa assim, né? Porque é aquela história, né, cara? Não se trata de ter o poder ou não sobre eles, é a questão do medo, né, cara? Do pavor, eles criam toda essa realidade. Quando você desperta e vê, eles já não têm mais esse poder sobre você, assim, né? Pelo menos de início, os menos afortunados lá do outro lado, né, cara? Então, mas foi muito punk, ficou na minha cabeça, conversei comigo com a terapeuta, a gente faz umas terapias regressivas, uns lances legais, assim, pra caramba, a gente troca umas ideias legais pra caramba, né? E eu falei com ele isso, falei, cara, hoje aconteceu uma parada muito bizarra. Beleza. Aí passou 2 dias, eu tava lá projetado, até numa situação lá tinha até um animal estranho lá, cara, na época, lá tem muito isso, gente. O Saulo Caldeirão tava até falando um dia desse, lá tem coisa assim que você nem imagina, cara, você nem imagina, nem acredita, cara, nem acredita. É que a gente vive aqui, né, coisas que passam em filme direto, cara. Direto, bicho, direto, passa em vários filmes aí, cara, que nego acha que é só ficção. Porque a pessoa pensa que a vida dela é isso, né, cara? Ela acorda cedo, vai trabalhar, aí fica olhando o telefone, depois vai pra noite, aí vai comprar um novo telefone, um novo carro, uma roupa cara, vai pra balada. A vida, ela acha que a vida é isso, cara. Mal saber que ela tá dentro de uma cadeia, né, cara? Então tudo que você fala fora disso, primeiro ela não quer ouvir.
Porque ela tá apegada àquele mundo, que ela vive é isso que ela quer viver. Tá errado não, tá certo, cara. Tá dando o seu cada um. E por aí vai, né, cara? Então, aí, rapaz, eu lembro muito bem disso. Quando aconteceu, eu lembro, aí eu voltei, cara, eu fiquei assim, cara, aí eu tava nesse lugar de novo, né? Aí eu tava com uma menina lá, a gente tava lutando contra um animal estranhão, cara, muito estranho animal. Eu já tive vários desses combates muito pesados, gente, que afetou aqui, até aqui dentro de casa, aos poucos eu vou falando. Quando eu cheguei lá, cara, aí daqui a pouco tinha um corredor que tava tem esse bicho estranho, aí eu tô escutando a voz da minha mãe. Eu falei, pô, minha mãe aqui, cara, com esse animal ali. Aí e vinha alguém, ela conversando com alguém, eu não conseguia ouvir a voz desse alguém. Algum cara que trouxe para ela, que chamou mentor, essas coisas todas. Eu chamo de alguém que trouxe ela para cá, trouxe ela com um conhecido meu, apenas alguém que veio trazer ela na proteção. Aí, cara, aí foi sumindo, tudo aquilo foi modificando ali, aquele bicho sumiu, desapareceu, essa figura que trouxe ela tirou aquele bicho estranho de lá. Cara, quando eu vi minha mãe assim, bicho, porra, né? Aí eu olhei minha mãe, ela me deu um abraço, eu abracei minha mãe, cara, eu comecei a chorar, bicho. E olha, cara, aconteceu uma coisa muito inédita, cara, porque quando você chora, você volta pro corpo, né, cara? A emoção é forte, você é tracionado por corpo. Provavelmente devia ter alguém aqui, cara, que segurou esse tipo de situação para que não ocorresse. E o cara que estava lá também segurou, porque eu chorei. E eu não voltei, eu falei, mãe, como é que a senhora tá? Mãe, que saudade. Eu não estava vendo a senhora há tanto tempo. Aí eu falava assim, né? E não tinha tanto tempo assim. Eu falei, mãe, que saudade, como é que você tá? Eu abraçava, me abraçava, eu chorava, cara, eu chorava tanto. Aí aquela mesma energia, cara, mesmo jeitinho, mesma energia boa. Ela, não, eu tô bem, filha, eu choro. Eu falei, pô, mãe, que saudade, cara, por que isso foi acontecer? Aí aquela história de desespero, né? A palavra desespero. Aí ela falou, você tem que ir para casa agora, vai para casa que depois eu vou lá. Ela devia estar aí em algum lugar, cara, e por acaso ela me viu ali, ela soube que eu estava ali e solicitou proteção para levar ela lá onde eu estava rapidamente. E ela, não, vai para casa que eu vou lá, tá, mãe, eu vou para casa e tal. Mãe, quanto tempo, que saudade, abracei ele chorando pra caramba, ele chorava muito, muito. Nossa, gente, como eu chorava. Aí eu vim andando para casa, eu vim para casa. Nessa que eu vim para casa, eu comecei a voltar para lá de novo, cara. E quando eu vi, me distracionaram, né, cara? E eu voltei pro corpo, né, cara? Eu voltei pro corpo, né? Aí, mas, cara, outra energia, outra coisa. Aí quando chegou de noite, eu tava deitado, eu não tava dormindo, minha esposa tava dando até uma massagem na minha coluna, né, cara? E eu tava normal, parado normal, sem sono. Daqui a pouco isso acontece muito, cara. Às vezes quando eu tô meditando, muito quando eu tô meditando. Eu normal, assim, daqui a pouco eu saía dali, daquela situação, cara. É como se minha consciência tivesse pulado para outro lance. E eu acordado, não tava dormindo, cara. Tava normal, conversando até com a minha esposa, cara, né? Aí daqui a pouco deu uma fração de segundo, deu um apagão em mim aqui. Um apagão dessa realidade, não da minha consciência, de consciência plena, mas o apagão da realidade que eu estava. Eu fui projetado rapidamente numa outra realidade, assim, só enxergando. Ela pedindo autorização para ela estava num cercado, um muro alto de cercado. Tinha uma guarita, ela pedindo autorização daquela guarita que ela queria vir aqui em casa falar comigo. Eu não preciso lá passar uma informação para ele e tal. Aí o rapaz, você tem que ir lá? Eu falei, eu tenho que ir lá e tal. Aí tinha mais umas 6 pessoas mais ou menos por ela, porque era meio espaçada as outras pessoas, que eu digo espírito, né? Consciência. Ela, não, tá, tudo bem. Beleza, aí passou, cara, aí passou. E eu vi isso rapidamente, eu preciso ir lá falar com ele e tal, beleza. Aí eu fui dormir. Aí quando chegou já assim, aí eu fui no banho, acordei, falei, eu voltei. Quando eu voltei, cara, dormi. Quando eu dormi, eu acordei fora do corpo, ela tava aqui comigo. E ela tinha vindo mesmo, como ela falou, né, cara, que ela ia vir, né, cara. E ela começou a conversar e falou um pouco de comida lá,
de carne, das coisas de carne que tem lá, essas coisas todas, cara, eu lembrei do Saulo Caldeirão falando sobre, tem até uma live do Saulo Caldeirão falando muito sobre, eu estou citando muito ele, que são coisas que estão acontecendo comigo antes de eu ver ele falar, entendeu? Aí ele falando lá, eu lembrei da minha mãe falando da comida que lá, que tem carne lá, explicando como é que era, e o Saulo Caldeirão falando praticamente a mesma coisa, assim, né? Que tinha lá e tal, ela falando, a gente conversando e tal. E cara, a gente batendo um papo, e isso já foi mais próximo já foi mais próximo do Dia das Mães, agora recente, né, cara? E beleza, conversamos aqui, e ainda também falei, cara, minha mãe tá tão bem, eu olhei para as pernas dela assim, era cheia de machucado, cheia de ferida, cara. Hoje não tem mais nada, tá nova, tá bem, cara. E, cara, como que eu posso falar, cara? Isso aqui, cara, eu não tenho visto mais ela esses depois de anos, eles vão controlando a vinda, né, cara? Até porque as coisas são muito pesadas fora, né, cara? E então, esses encontros assim, eu tô tentando lembrar de umas coisas, mas teve mais. Esses encontros assim com ela, cara, eu tive várias vezes, porque uma vez também parecia que era ela, e eu abracei a pessoa, mas a minha energia era muito incompatível com a da entidade que estava lá, do espírito, da consciência, que ela começou a me empurrar, cara, e eu consegui ver, ele se desplasmou da minha mãe, ficou uma pessoa normal, não parecia nem ser uma pessoa ruim, não, ele precisava de energia, de carinho, provavelmente, né, cara, o semblante dele não era ruim, já vi semblante de coisa demoníaca mesmo, coisa ruim, cara, coisa ruim mesmo. Cara, e aí nessa é isso. E aí uma vez eu também estava procurando ela lá novamente, né? Aí eu acabei caindo no meio de um ímpeto, no meio de uma situação de um espírito me seduzindo, cara. Assim, né, cara? Querendo me seduzir, cara, e tal. Aí daqui a pouco. E querendo me seduzir mesmo, como se fosse um íncubus, né, cara? Eu sou uma coisa assim, né? Sucubus, íncubus, eu confundo os dois. Cara, aí. E querendo me seduzir, né, cara? Intimamente falando. Aí daqui a pouco, cara, eu acordo, aí eu tô lá e tô escutando, aí eu comecei a escutar um barulho de furadeira na parede, cara. E era noite isso, eu pensei até que era até a vizinha, que a vizinha aqui de baixo faz muito isso, né? Agora que ela parou com isso, mas às vezes, pô, depois falar de horário, ela 9 da noite, não pode dentro de um prédio você meter furadeira na parede, isso não existe, né, cara? Até fim de semana, 5, 4 horas, isso não existe, você não pode fazer isso. Aí o que acontece, cara? Eu vi um barulho de furadeira altíssimo, aí aquele barulho de furadeira acabou me tracionando pro corpo. Acordei assustado, eu falei, pô, Preta. Falei com a minha esposa, caramba, cara, quem é que tá metendo a furadeira na parede? Aquela mulher de novo tá metendo a furadeira na parede. Aí a minha mãe não, aí ó, confundindo. A minha, deixa eu ver o tempo. Aí a minha esposa, não, cara, não tem ninguém metendo furadeira na parede, não. Eu falei, não, claro que tem, eu tô ouvindo. Aí eu expliquei a situação onde eu tava, que estava acontecendo, eu ouvi a furadeira. Não tem não, tá um silêncio desde cedo, não tem furadeira nenhuma. Aí eu falei, caramba, me tiraram de lá, né? Meteram uma furadeira no meu ouvido aqui, como se fosse aqui, do meu lado, eu deitado assim, então até deitado na sala, no chão e tal. E eu deitado assim, tirando o cochilo, cara, a furadeira foi onde fosse no meu ouvido, cara. Tum, pra ver o nível de força que a situação que eu dava tracionado lá. Aí eu voltei e o que eu percebi, falei, cara, os caras me ajudaram de novo, cara, me ajudaram de novo. E uma vez, eu digo isso porque eles fazem isso, né? Uma vez eu estava numa incursão lá muito pesada, eu e um grupo lá de amigos lá do outro lado, e a gente estava liberando lá um local cheio de energias ruins, cheio de consciências ruins, consciências muito ruins, cara, muito ruins, gente, muito ruim. Aí numa dessas consciências, ela se plasmou num gato, cara, e eu comecei, na época eu era cristão, né, cara, e eu levantei a mão e comecei a